E aí, Branvers, bem-vindos ao episódio 15 do Branvascast. E esse episódio, inclusive, é uma continuação do episódio 14. Então, se você caiu de paraquedas aqui, pausa e volta para outro episódio, senão você não vai entender nada do que a gente está falando aqui. Hoje estamos com a Loma, do Veganismo Ancestral. E ela veio compartilhar toda a jornada dela no veganismo, como chefe vegana, como nômade, né, que já viveu em 550 lugares, e como ela traz no prato o ativismo em relação ao veganismo pra gente. E hoje a gente vai continuar o papo que foi falado no episódio anterior. Então vamos lá, Loma. Gente, eu preciso contar uma coisa, vocês não vão cortar isso, tá? Existe um roteiro. Aí, eu recebi esse roteiro, ó, mostrei. Eu recebi isso aí por WhatsApp bem cedo, que era pra eu poder fazer. Seguimos da primeira pergunta do roteiro. Pergunta. Essa aqui tá aqui. Aqui o resto é Esse improviso. negócio de dinossauro. Dinossauro. Ah, é negócio de... Desculpa. Lembrei do Xamã. É dinossauro. É acho que é... Ah, ele falou que plástico vem de dinossauro Plástico e vem os de veganos usam plástico. É, então a gente usa E dinossauro. nem tanto assim. É, Os veganos não. nem usam tanto plástico, não. É que nem o milho que vem da galinha. É. Mas no Esse eu ramo... ri de verdade. Eu ia falar isso. No ramo jurídico, a gente atualmente está tentando reverter a situação para gerar o direito dos animais. E tentando defender, que nem você falou. Porque hoje, pro ramo jurídico, pro mundo jurídico, animais são semoventes, são coisas, né? São propriedade de outras pessoas. E aí a gente já falou isso, acho que 250 vezes. Você falou isso num podcast, só que foi da Lili. Sempre falo isso. Que o ser humano tem a dignidade da pessoa humana, né? Que as pessoas falam e tal. É um termo que muita gente fica batendo, enfim, que fala, vai defender bandido e tal, mas é outra coisa. Mas aí a gente tenta agora colocar a dignidade dos animais, entendeu? Não só... Tem a ver com especismo também, né? Porque se a gente pensar em dignidade, a gente só tá defendendo uma espécie, que é a espécie humana. A gente tenta botar nesse círculo que, antigamente, esse círculo era muito menor, né? Se a gente pensar na Roma Antiga, quem tinha dignidade era só o homem branco que tinha propriedade, então aí a dignidade é associada com propriedade, né? Toda a questão do capitalismo e tal. E também a pessoa que vivia em Roma. Então o estrangeiro também não tinha dignidade. Nossa. Então aí foi aumentando. Aí hoje em dia todo ser humano tem dignidade, teoricamente falando. Mas a gente tá querendo agora colocar os animais. E quando a gente fala no especismo, aí você vê assim, claro, acho muito bom, mesmo que sejam passos pequenos, né, e que vai escalonando, digamos assim, né, mas a gente vai ver o direito dos animais muito como cachorro e gato, primeiramente. Cachorro, vamos colocar assim, por quê? Voltando ao ponto de que isso é o quê? O especismo. Porque é o direito que o cachorro tá, porque, nossa, vai matar um cachorro, nossa, mas torturou um cachorro. Mas... Tipo, se o cachorro passasse pelo que uma galinha passa ali, numa granja de ovos, ou sei lá, um porco, por exemplo, que sofre, dizem que é um dos animais que mais sofre, tipo, constrangimento, agressão e tal, de graça, assim, né? Por quê? Porque você vê as ONGs de proteção animal fazendo feijoada para arrecadar fundos para ONG de cachorro e gato. Bizarro, Aí você né? fala, cara, Inclusive teve aquela história dos Beagles, não teve? Que teve uma empresa que fazia teste em Beagles. E aí foi uma manifestação, assim, bizarra pra eu parar lembro, com é. isso, Cara, eu né? achei que você ia Mas falar. Resgataram por quê? eles, Porque né? era Cachorro, cachorro. claro. Se não fosse cachorro, não ia ter esse monte de gente pra tentar fechar a empresa, que no final conseguiram fechar. Por um segundo achei que você ia falar que tinha rolado uma feijoada de carne de beagle. Não. Porque a gente tá falando Não, de mas feijoada. tem o pessoal da Fazenda dos... Como é que é? Fazenda dos Latidos, não? Que, Não sei. que eu acho que é o Garotos também, não tenho certeza, acho que é ele, sim. Ele faz, Que verdade. não tem? Ele faz vídeo assim. Ah, sei. Ele faz umas Ah, isso aqui, ações, que é isso assim, aqui? tipo, Ah, de carne de cachorro. É. Gente, a galera chama a polícia, tipo, rola uns negócios... Sério mesmo? Sim, Isso eu não sabia, não. sim. Rola umas situações assim. Que ele fala depois que a pessoa come, né? Tipo, Isso isso aí aqui, é carne isso de aqui cachorro. isso aqui é um border collie. Aí a Não, mas pessoa nossos pensa- cachorros são criados, né? Mas é isso, gente. O que eu não queria dizer, na verdade, eram várias coisas, né? Mas eu acho que deu uma misturada, mas não sei se essa ainda é a primeira Eu pergunta. não sei.
A gente perguntou alguma coisa, a gente Essa era a indo. primeira pergunta. Agora vamos pra segunda. Vamos pra segunda pergunta. 50 anos depois, Desculpa ao editor e assim desse começou o podcast. Antigo Testamento. É. Vamos começar lá no Antigo Testamento. É. Então, Não, e aí, Eu queria voltar ao Antigo Testamento. Falar um pouquinho mais sobre. mas eu também queria voltar num ponto que eu lembrei do Djavan. Não, é porque assim, gente, que você falou dos dinossauros, mas isso porque na Via Láctea é assim que a coisa vai. Djavan E eu acho já que- era. Não, é porque tem essa coisa, né, de como que a pessoa pensa, fez a Via Láctea e fez o dinossauro, e ele tá, foi num lugar e foi no outro, assim, exato. Açaí pra Guardiã. falar do amor que o capitalista Não, é um ele é negócio... bizarro, ele é A gente bizarro. sacaneou o Djavan durante 47 mil anos, mas tem um vídeo do Djavan falando sobre a música dele. Você já viu? Não, nunca vi. Cara, é ele defendendo, e ele fala assim, ó, as associações são essas aqui, ó. Açaí é guardiã, por quê? Porque lá na minha terra, Sim. o açaí, tem uma não sei o quê. explicação mesmo. Tem, Claro, Olha mas só tem. que coisa. Sim, E ele vai destrinchando, eu assim, caraca, eu sacanei o Djavan a vida e ele é inteira. aquariano. Pura poesia. Então o cara é espertíssimo. Não, com certeza, mas assim, e eu acho importante que a gente tá falando de veganismo e tá aqui viajando falando outras coisas, mas voltando no ponto do ser humano. Se o ser humano, querendo ou não, né? Se o ser humano não estiver bem, alegre, aí eu volto no ponto, né, de vocês estarem fazendo um trabalho que eu acho que, inclusive, vocês tinham que pensar em fortalecer mais essa parte do humor, porque vocês são muito bons. Eu não tô falando isso porque eu tô aqui na frente de vocês e tal, não tem essa... Mas são realmente engraçados, genuinamente, assim. E se o ser humano não estiver bem, e o ser humano é quem fala pelo animal, É. não tem veganismo. Só tem veganismo porque tem gente fazendo. O animal não é vegano. Tipo assim, a gente é. Mas a gente tem que estar bem. A gente tem que estar saudável, né? E o humor, a alegria, a arte, tudo isso é o que faz a gente ficar saudável, Exatamente. basicamente. Tem um negócio... Tá tudo bem? Tá, Tá bom? é o meu WhatsApp aí. Tá. o WhatsApp da Natália. Sei lá. É. Mas Não, mas positivo. eu concordo totalmente Né? com você. Porque sem a gente, os animais não têm voz. É exatamente isso, sabe? Então, eu acho que a gente tem que estar bem, a gente tem que estar, voltando na questão da comida, né? Tentando se alimentar bem, aí se alimentar bem é para cada um. Ontem na VegFest, não, na Naturaltech, eu tava falando disso, né? Que quando eu levei ontem para fazer um hambúrguer que a gente vai fazer amanhã, que é o Caissara Burger, e levei O famoso hambúrguer É. do início? a gente vai fazer o Caissara e vai Olha fazer. só. E fez ontem o andaluz, que é um molho belga, né? E aí eu tava comentando, né? Porque tudo que eu levei não tem nada industrializado. A não ser assim, tipo um óleo, né? Que foi minimamente processado, alguma coisa assim. Mas é o Não tem mínimo, como a né? gente fugir muito. É. Né? E aí, mas qual que é a ideia? A ideia é tirar do caminho as objeções. E quais são as objeções que a gente enfrenta no veganismo? É caro, é elitista, é ruim, é não sei o que lá, não tem nutriente. Aí, a ideia é que a gente vá desbancando todas as objeções. Ah, mas é caro. Tá, eu te provo que não é. Ah, mas eu não sei o que lá. Não, eu te provo que não é, eu tenho prints. Assim, sabe? Tipo, eu posso te provar que não é. Por A mais B. Tipo, não tem argumento. Em 17 anos, gente, não tem um argumento que eu não derrubo. Já tá muito O estudada. único né? argumento que eu não posso derrubar é eu não quero, porque daí, sinceramente, eu não posso não quer, interferir. É. Não Exatamente. quer. O que Mas você se- mais consegue derrubar não é gostoso. Nossa, Essa sim. aqui, Esquece, especialista. Não, Eu é fico babando gostoso. nessas Ah, mas eu não vídeos, gostei. inclusive. Gostou sim. Você tá aí com essas papilas bufadas. Você não tem papila gustativa que você tá aí comendo glutamato monossódico. Eu sei. E o glutamato, voltando não, que eu nem entrei nele, mas assim, o que é o glutamato monossódico? É um realçador de sabor. Uhum. A gente tem realçador de sabor na natureza, tipo limão, pimenta preta. Eles fazem com que você gere ali saliva e as papilas gustativas se expandam e você sente o sabor das coisas. Daí isso é natural, ele está ativando as suas papilas gustativas. O glutamato monossódico, não, ele é um ativador do sabor. Então as suas papilas não precisam trabalhar. Porque o Doritos, não é o caso desse aqui, falando Esse do aqui é Doritos. Garitos. Ou sei lá, qualquer outra coisa assim com muito sabor, tipo um tempero de miojo, por exemplo.
vai ter o glutamato. Por quê? Porque é para ativar o sabor do que você tá comendo. Então as papilas começam a atrofiar. Aí você come uma batata doce, é ruim, não é ruim você que não sente o sabor das coisas. Não, filho. mas isso é muito verdade. E o nosso paladar é totalmente adaptável, né? É o que eu tava te falando. Muito. O miojo com salsicha que eu fazia, ele não era apenas o miojo com salsicha. Eu ainda colocava aquele caldo quinó de galinha, ainda colocava molho inglês. Então, era assim, Nuclear. toma essa explosão de sódio e glutamato, sei lá se tem glutamato, se não tem. Mas, assim, e hoje em dia, um negocinho desse com guacamole, eu acho incrivelmente gostoso, sabe? A Sim. Natália do passado não ia achar. Falando nisso, Sim. posso pesar o clima? Claro. Queria voltar ao Velho Testamento, tô brincando. Aprovado? Tá muito bom. Ela Maravilha, tivesse ruim, ela não ia falar, né? Claro que ia. Não, na se moral, tivesse tá ruim, eu ia horroroso. falar. Com Já você ia todo perguntar, tá bom? Eu acho. É por isso que eu falei que ia pesar o clima, porque, pô, se ela falasse que ela tá ruim, ela estaria chorando no Não, canto. não. Eu ia chorar mesmo. Não, gente, dificilmente eu acho uma coisa ruim. Nossa, tem que estar muito ruim, mas tá bom, de verdade. Mas o abacate, ele tava muito passado, que ele não era pra Mas estar tão líquido você assim, quer tá realmente vendo? falar alguma coisa? Ou O você quê? Não, tava só queria brincando? isso que Não, você- era isso mesmo. Ah, tá, não. Mas o que a gente tava falando mesmo? Antes, Do assim. glutamato, Ih, do Ah, paladar. tá, não, o que eu tava falando do Caissara Burger, né, da Isso. feira de ontem. Então, eu falei isso, né, que uma das objeções que eu tento tirar, além da parte do sabor e tal, porque o sabor também, assim, apesar de ser, eu considerar bom, é uma coisa relativa. Porque a pessoa que ela tá acostumada ali a comer carne, e talvez ela não vá gostar, e aí é uma questão de gosto, não tem muito o que fazer, né? Mas a ideia, por exemplo, de tirar do caminho essa coisa de que é caro. Uhum. Meu, eu mostrei ontem que, tipo, cada hambúrguer ali, isso que a gente tava usando palmito, que não é uma coisa tão barata assim. Que cada hambúrguer ali, se for fracionar e dividir pelo valor total, custa, dependendo da situação, menos de R$1. Ai, que Um bizarro, e né? pouco. Não, Eu usei meia xícara de feijão fradinho e um tantinho assim de palmito e um pouquinho de beterraba. E a gente conseguiu, sei lá, fazer uns 12 hambúrgueres, mais ou menos. Cara, que loucura, né? Caraca. E aí, então, assim, você já tira esse ponto. E aí foi uma das coisas que eu falei ontem. A gente tá num país onde tem muita gente passando por situação que pegar o veganismo interseccional, que faz os recortes, né? Entre as pessoas e seres, enfim, em situação de vulnerabilidade ou minorias e tudo mais, e juntar esses recortes, né? A gente olhar para isso, assim, de que, meu, tem pessoas em situação, tipo assim, de vulnerabilidade real em relação à alimentação. Então, não importa assim, mas eu tenho dinheiro para comprar comida, ok, mas a natureza não vai ter recursos ilimitados para sempre. Tipo, e não é porque a gente tem dinheiro que a gente precisa consumir de uma maneira que, tipo, não, você pode ser próspero, abundante e tal, e consumir de uma forma mais consciente, um Exato. pouco. É o consumo Né? consciente. E mostrar que, tipo assim, que nem tem um vegano periférico lá, a galera que trabalha com veganismo na periferia. E dá pra entender que, por exemplo, assim, se o cara tá passando fome, ele não vai conseguir pensar no outro. Ele vai pensar que ele precisa não morrer. Claro. Básico. E isso é uma técnica para manter as pessoas numa situação de tipo, um cara que passa fome, ele não vai se preocupar em fazer uma leitura de um livro que vai trazer consciência sobre o eu interior. Ele não vai ser uma pessoa que vai questionar politicamente, porque ele quer comer, ele tá com fome. Eu não sei, eu nunca passei por isso. Mas eu imagino que uma pessoa com fome, a primeira coisa que ela faz é pensar, tipo, meu, como é que eu vou fazer para não morrer? O que eu posso comer? Exatamente. Né? Então, a gente pensar que a gente tá num país assim, e que é muito injusto a gente falar, esses dias eu entrei, assim, até, não entrei em dilema porque a pessoa nem me respondeu, mas eu entrei num ponto com um comentário que eu fiz com um ativista vegano, assim, que ele estava falando sobre quanto nos Estados Unidos uma coisa X lá era melhor, ou mais não sei o que lá. E, cara, isso aí tá uma coisa que me irrita. Você perguntou raiva, né? Que é essa coisa do brasileiro fazer comparações do Brasil, que é um país jovem, um país adolescente, basicamente um país colonizado, um país que foi destruído, estrategicamente destruído em termos culturais. Ó, tá vendo? Uma coisa que me movimenta, assim. Aí você fala, mas que nos Estados Unidos... A Não gente não é compara. Estados Unidos. Cara, não faz. Porque sabe o que você faz quando você faz isso? Você traz uma sensação de que, tipo, que a gente tá fazendo é insuficiente, que o que a gente faz é ruim, que o que a gente faz é menor, é mais, sabe? E, meu, não dá pra você comparar nem os Estados Unidos, muito menos a Europa, né? Falei recentemente, né, com essa pessoa sobre isso, né? Mandei essa mensagem.
Mas também, tipo, falei com uma amiga um tempo atrás que foi pra Alemanha e tava no aeroporto e postou um copinho biodegradável e falou, porque no Brasil, né? Só que, falei, amiga, deixa eu te falar uma coisa. Eu vendo marmita há muitos anos. E, tipo, pra popularizar o alimento vegano, eu vendia marmita a R$ 13, R$ 14, sabe? Tipo assim. E usava produtos, na maioria das vezes, orgânicos. Só que eu vendia na embalagem de isopor. Por quê? Porque a embalagem biodegradável, principalmente naquela época, era tipo R$ 4. É muito mais caro. Em detrimento. A gente tipo, passa por isso com a comparando. Bramvas, né? A gente tenta fazer tudo mais sustentável possível. E a Comparando uma embalagem biodegradável é de cara. isopor de 70 centavos. Então, assim, uma coisa ou outra. E vai empreender no Brasil. Vai ver quanto você paga de imposto. Exato. Então, eu disse pra ela, cara, não tá sendo muito honesto. A Alemanha tem quantos anos? A Alemanha, ela foi colonizada? Como é que é a história da Alemanha? Quais são os recursos dessas pessoas? Porque uma pessoa que tá com fome, voltando nesse ponto, não é uma pessoa que tá preocupada em estudar e se entender enquanto cidadão e evoluir e tal pra isso. Qual é a dívida externa da Alemanha? Então, assim, não dá pra gente ficar comparando as nossas, a gente tem que trabalhar as nossas realidades. É isso que eu tava falando na feira ontem, né? A gente tá. E, tava lotado e foi muito bom, porque eu pude trazer essa perspectiva, assim, do tipo, vamos pensar de que maneira que a gente pode usar os nossos recursos, assim, né? Então, a minha solução aqui, o que eu tô estudando? Eu tô estudando uma maneira da gente poder, abrir a geladeira. Pode acontecer, mas eu ganho 20 mil por mês, ok, mas e se acontecer alguma coisa e você. Pode acontecer, a vida é. Sim, a vida é uma Abriu a montanha-russa. geladeira, eu tenho uma batata, um arroz, não sei o que lá. É isso que eu quero fazer. Eu quero que você saiba o que fazer com isso aqui. Pela maior parte do tempo que você puder. É isso. Maravilha. Acho que no final das contas é isso. Porque voltando. Mas você tá falando de comida e não de animal. Gente, de novo, não tem veganismo sem ser humano. Né? E a Então, alimentação, assim, óbvio, veganismo não é só alimentação, todo mundo sabe disso. Mas a alimentação, eu acho que é a via de entrada de todo mundo, né? Então, é o que a gente precisa diariamente, é a maior dificuldade Exatamente. diariamente, e é o que é atacado diariamente também, né? Vegano não tem nutriente, vegano não tem proteína, não sei o que, não sei o que lá. Então, a gente desmistificar tudo isso que envolve a alimentação, sim. pra mim, são os maiores ativismos que tem, sabe? E eu vou só discordar um pouco dessa coisa de que, que nem você falou, tipo, todo mundo sabe que o veganismo não é uma dieta. Isso é verdade. Não é verdade. A gente sabe. A gente sabe. Muita gente que acha que é dieta. Muita gente. E, inclusive, assim, você vê na maioria dos restaurantes, né? Tipo, comida vegana X com um vezinho ali e tal. E realmente tem muita gente que não sabe. Acha que é uma dieta, né? Que é uma dieta restritiva, que é para emagrecer, que é para não sei o que lá. Muita gente não faz ideia, né? Claro, popularizou, mas aí tudo que populariza corre o risco de popularizar com conceito errado. Sim. Né? Ou então chega nas massas, mas chega de que maneira, né? Como é que essas Superficial. pessoas estão sabendo? Porque eu realmente não sei. Né? Eu vivo realmente numa bolha. Eu trabalho com veganismo, meus conhecidos são entusiastas, pelo menos, né? Então, não sei como é que, de fato, deve haver uma comunidade de pessoas que não fazem a menor ideia, assim. Né? Não, com certeza. E, inclusive, você falou esse negócio da bolha, eu não te contei isso, eu esqueci. Vou fazer um ASMR aqui. Olha, você tava falando. Você tava falando com o negócio da eu vou mão. pegar isso. E eu assim, cara, ela não vai comer isso nunca. Meia hora quando ela fumou assim. Pô, vai derreter. Tava me dando aflição, cara. Eu pensei isso. Meu ascendente de Capricórnio tava tipo, come logo, cara. Come. Já duas coisas. Eu acho que a gente fez uma Depois ela desistiu e botou. Eu reparei, tá? Acho que uma pessoa tá falando muito, jogo, né? Eu falei, ela desistiu. Já era. Eu fiquei com raiva porque eu lembrei do cara lá do Eu fico com raiva mesmo. Mas sabe que eu acho que a gente tá numa transmissão de pensamento, né? Porque quando eu tava vindo pra cá, eu pensei em mandar um WhatsApp pra vocês pra falar da minha estatura, pra que vocês não se assustassem, né? E aí, quando eu tava com o negócio, eu falei, cara, ele tá olhando pro meu negocinho aqui. Pai, eu tô chateado muito, por quê? Agora eu vou ficar aqui segurando. Você ficou meia hora, não. O negócio escorrendo.
Cara, isso é um sketch, pô. Isso aí Ai, muito bom, é um cara. personagem, cara. Mas isso que você E falou. depois você desistiu, né, cara? Eu não falei nada porque você tava empolgado, eu não queria te cortar. Mas eu achei muito cômico. Pô, nós ficou lá, assim, parece tudo sempre. A gente tava até meio que doendo. Tava doendo já o braço. É porque assim, eu tava falando um negócio que eu não podia parar. É, não, percebi. justo. Nossa, Já era. E agora? O que eu faço Você com isso? engatou o discurso no meio da. No meio mas não da. tem ninguém Parou. vendo. Vou aproveitar que eu fiquei com raiva e vou largar o negócio. Vou começar a cena de novo aqui. Tipo, ninguém percebeu, todo mundo percebeu. Tava todo mundo vendo. Todo mundo assim, quando que ela vai comer isso? Ela falando, os dois olhando pra mão, assim. Vai! Come logo. E o pior é que ele tava bem já deteriorado esse molinho, mas tava bom, tava bom. Tava finalmente. Muito bom. Mas falando isso que você disse, né? Tipo, comer é uma coisa que a gente faz todos os dias, Uhum. né? E o que acontece? Se parar pra pensar, é muito mais fácil você tocar uma pessoa no sentido dos testes em animais. Do tipo, pô, o cara tá lá atacando um produto no olho do coelho lá e todo mundo fica horrorizado, Uhum. né? Então, assim, isso é mais fácil, né? Das pessoas serem contra, porque, bom, então tudo bem, eu não vou usar o produto da seda, da Delcevila, sei o quê, e posso usar outro. Não quero colaborar com isso. Pô, mas deixar de comer o meu churrasquinho? Aí não, É, sabe? Aí você mexeu com o meu queijo. Uhum. Aí você mexeu, quem roubou meu queijo? Tipo assim, sabe assim, aí você entrou num território muito mais complicado. Exatamente. Que vai entrar lá na psicologia, de tipo, a nossa primeira coisa que a gente fez foi se alimentar, então o alimento está associado à memória afetiva, está associado à sobrevivência, está associado, né, São então você muitas mexe com frentes. muita coisa, né, Muita assim. coisa. Então a compaixão, ou a ética, ou seja lá o que for, a sua razão, ela tem que ser muito forte para se sustentar. Tem. Porque você não vai deixar de gostar. Eu nunca vou deixar de gostar de ovo. E olha que o vídeo mais polêmico falava justamente que não precisa de comer ovo. Mas, não porque meu primeiro alimento que eu lembro de ter comido na vida. E aí que entra aquele negócio dos veganos que julgam a gente que come carne vegetal com gosto de carne. Cara, eu gosto de carne. Eu Se eu trouxe posso ter o sal gosto negro, da carne sem lógico, exploração é o animal, gosto. é o melhor dos mundos, sabe? É o gosto. Poxa. É lógico. E traz a memória afetiva também, né? De tudo. E tem a ver com aquilo que a gente tava falando no começo, por exemplo. Tem vegano que não gosta do gosto de carne. Aí a pessoa fala assim, não, mas você gosta do gosto de carne? É absurdo, não sei o quê. E aí começam a bater um no outro e não se ajuda. Né? E não faz diferença nenhuma. Dane-se, meu amigo, você quer comer a sua cadeira temperada com sal negro porque tem gosto de ovo? Come! Exatamente. Exatamente. Tô nem aí. O negócio também do... o veganismo não como é que chama, meu Deus do céu? Não é dieta. A gente... Aí vem o contraponto, né? A gente às vezes faz uns cortes, né? Joga no Instagram e tal, falando sobre culinária e fazendo o link de veganismo, de alguma coisa da culinária com o veganismo. Aí sempre tem alguém falando assim, veganismo não é dieta. Mas e aí? Tem que falar de outras coisas, né? Mas assim, é um vídeo específico sobre culinária e veganismo e os pontos em comum. A gente não falou em nenhum momento que veganismo se resume a dieta. É só porque é a minha abordagem. Daí o outro cara lá vai falar do viés político, o outro vai falar, sabe? É um vídeo. E deixa... olha que coisa boa, se todo mundo estiver fazendo, sabe? Vai ficar falando de pulverizado, todos. assim. Exato. Olha que coisa mais maravilhosa, porque que nem, né, eu trabalhava, eu fazia parte de um templo, né, de Umbanda, onde a maioria, 99,9% das pessoas eram brancas e tinham recursos financeiros. Eu acho que eu era a única mais ferrada da situação ali. Mas assim, aí você vai tirar, quer dizer, você tem que tirar o direito da pessoa buscar a espiritualidade, porque ela teve o benefício, o privilégio de nascer, sei lá, em São Paulo, no bairro nobre lá. Não, cara. Porque o veganismo elitista, não, tem um cara que ele tem condições de encher a geladeira dele de hambúrguer do futuro e não sei o que lá e tal. Tem outro cara que prefere comer cenoura, ou que só pode comer cenoura, porque não, entendeu? Agora que eu não tô comendo mais tanto glúten, mas assim, se eu for fazer um cachorro quente pra vocês na minha casa, eu não vou fazer um cachorro quente com salsicha de cenoura, gente. Pelo amor de Deus. Eu sei que vocês talvez gostem e tal, mas eu não vou. Eu vou comprar uma salsicha bem, né, característica e tal.
Mas aí, é isso, volta nesse ponto, né? É uma questão de gosto, né? Uhum. E uma questão de, cara, se a pessoa tá fazendo o que ela pode, se a pessoa consegue, tipo, né, por aquele caminho, vai. Vai, porque, de novo, já é difícil fazer, né? Já por todas essas razões que a gente falou. Então, se vai complicar ainda, já tá Exatamente. tudo tão complicado, né? Que você fala A, a pessoa diz, mas por que que você falou A? Quando, na verdade, você tinha que falar A e B. Aí chega o outro e Exatamente. fala, não, A e B tá errado. Hoje em dia só se fala assim, meu Deus, E aí é um sabe? problema A gente que tá a gente- tentando. Calma. E é um problema que a gente sente numa luta de duas frentes, né? A gente tem que bater do cara que fala que veganismo é dinossauro, e a gente tem que bater ainda. Dinossauro. É, Eu agora. ainda não peguei o Hã? dinossauro. O É negócio- porque o cara falou que o plástico é feito de dinossauro por causa do petróleo. Ah, Que o petróleo é Tá, o dinossauro sim. que se transformou em petróleo, que virou plástico, e a gente usa plástico, então a gente não é vegano, que a gente tá usando dinossauro. Essa conexão que o cara fez no comentário. Aí a gente tem que bater Não. nesse cara e a gente também É. tem que ficar se defendendo do vegano lá que tá querendo Bater na gente. bater na gente. Então a gente fica assim, apanhando os dois lados. É difícil, é o que você falou, gasta energia, né? É. No final Por a gente só isso que gasta às nossa vezes a energia. gente realmente tem que fingir. E assim, ninguém é obrigado a se associar a nada. Ah, eu, por exemplo, sei lá, se eu não tô afim tô achando que a ideologia daquela pessoa ali é X ou Y não combina com a minha, a única coisa que eu não vou fazer é levar essa pessoa pra minha casa ou ficar dando rolê com a pessoa. Mas ela tá do meu lado no trabalho que eu tô fazendo. Eu não preciso gostar dela, né? Mas eu admiro o que ela faz porque eu sei que o que ela tá fazendo é tipo assim, pra causa que eu defendo, é mega Benéfico. positivo. Ah, mas o jeito da pessoa. Ai, sabe, não assisto. Se eu não gosto, não assisto. Mas ela tá fazendo a parte dela. Perfeito. E acabou. Esse é o meu ponto, assim. É. Tem um monte de gente que eu não gosto? Claro, assim, como, tipo, na vida, assim. Sendo Tem vegano ou pessoa- não. É, aliás, tem muito mais pessoas que eu não gosto. Não, assim, de novo, eu volto nesse ponto, eu acho que a humanidade é muito legal e tal, mas eu prefiro ficar um pouco longe Fica na da nossa maioria bolha, das né? pessoas, É, né? A minha casa, É isso aí. né? Mas assim, no fim das contas, eu acho isso, assim, tipo, o resumo de todas as coisas é de que maneira que a gente vai fazer isso funcionar, ou pelo menos, né, tipo, não atrapalhar. Acho que se a gente puder não Perfeito. atrapalhar, É. Eu Colega, acho que esse é o ponto. já tá muito bom. Se a gente não atrapalhar, o movimento vai crescer muito mais rápido, cara. Eu E acho a que galera não entende talvez isso. já tenha acontecido com vocês, de vocês olharem um conteúdo e dizer assim, ai, não acredito, tipo assim, você tá fazendo esse conteúdo? Tipo assim, sabe? Ah, porque poderia estar falando do veganismo, tá fazendo um negócio pra viralizar. Não assiste, cara. E tá tudo bem, você vai Passa. julgar, julga em silêncio, julga pra dentro, sabe Não assim? precisa gastar tempo deixando um comentário lá e todo mundo faz É isso. seu direito pensar, tá tudo bem, mas tá, aí vai e assiste outra coisa. É. Deixa o cara, ele deve ter as razões dele. Ele tem que crescer o conteúdo, tem dane-se, sabe? Tipo assim, é isso. Perfeito. Acho que é isso. Vou comer. Agora eu vou Vai, comer. vai, Agora eu pode não vou comer, ficar sem segura. Falem julgamentos. vocês aí, se quiserem. Não, porque mas eu- então. Eu vou te fazer uma pergunta, tá? Tadinha, amor. Fez ela comer rápido. Vai! Acabou. Não, mas aí você tocou na questão da religião. Eu queria saber se você tem algum pensamento de como que. Você quer voltar ao Velho Eu tenho Testamento? vários pensamentos, Quer peraí. voltar? Vamos pro novo. A gente já... Eu me Vamos- senti aquele cachorro que você fala, agora pode. Vai. Mas você falou da questão da religião. Eu queria saber se você tem Tenho. pensamento, assim, alguma. Enfim, alguma relação do veganismo com algum ato espiritual. Assim, não vou nem entrar na questão das religiões em si, né? Mas da Uhum, espiritualidade em si. Vários. E quando eu digo, tipo assim, é muitos mesmo, porque dentro, por exemplo, assim, falando especificamente de uma doutrina, né, que é a doutrina espírita, eles não aceitam muito bem dentro da federação um autor chamado Ramatiz, que na verdade Ramatiz seria o nome do espírito, o autor é Cílio Maes, se não me engano, mas eu posso procurar melhor, depois eu falo. Por quê? Porque é a única literatura espírita que se tem notícias, assim, quer dizer, deve ter mais agora, mas talvez a primeira, que fala diretamente de como acontece espiritualmente a coisa de, tipo, ele relata, assim, que tem espíritos, porque, assim, é um assunto meio técnico, digamos assim, espiritualmente, mas digamos que a gente tem
E aí várias doutrinas e religiões e crenças, tipo até na Índia e tal, vários lugares têm a mesma percepção e falam em linguagens diferentes. Dizem que quando a gente está vivo, a gente tem uma energia, que é o ectoplasma, que é uma energia condensada, que ela serve para que a gente tenha força vital. E que teórica, isso, e o ectoplasma está no nosso sangue, ele está circulando no nosso sangue. E quando a gente morre, a gente não tem ectoplasma. Então, espíritos que morrem e precisam ficar aqui por alguma razão, que são espíritos que não foram para onde tem que ir, eles precisam de ectoplasma. Eles vão tirar de pessoas que estão fazendo determinadas coisas, vícios, etc e tal. E que esses espíritos, para quem tem uma visão, quem é clarividente, né, médiuns clarividentes, que vão nos abatedouros, falam que esses espíritos ficam se jogando nas poças de sangue, assim. Sugando a energia vital dos animais, do sangue dos animais, do ectoplasma dos animais. Que loucura. Por isso também o sangue é utilizado em rituais, em diversos tipos de ritos, né? Isso não só, tá? E falando que as pessoas atacam muito as religiões de matriz africana, o que é um tipo de racismo também, mas assim, não são só as religiões de matriz africana que fazem rituais com animais, assim. Muito pelo contrário, né? Até as religiões pagãs e até as religiões anti-Velho Testamento, né? Ofertavam animais, assim. Então, Os vikings também. isso é uma relação muito do ser humano mesmo, né? Com essa sabedoria de entender, né? Seja de forma empírica ou não, né? Que o sangue, ele tem essa função. Então, tanto que, assim, várias religiões, eu já participei, acho que de tudo que é religião que você imaginar, e a maioria fala assim, antes dos rituais, dos trabalhos, não comer carne. A minha mãe trabalha no centro espírita e ela passa por isso. E o centro espírita, a Federação Espírita não aceita as literaturas do Ramatiz. Porque, tipo, tem um livro chamado Fisiologia da Alma, que, tipo assim, cara, explica tudo como acontece. O vovô vegano, eu acho que ele virou vegetariano. Eu acho que ele virou vegetariano depois que ele falaram dessa filosofia da alma pra ele. Fisiologia da alma. Exatamente. Acho que foi isso, né? E é muito louco, porque é um livro assim, tipo, eu tenho ele, e ele fala, são perguntas e respostas, né? E aí o cara pergunta um negócio, e aí, teoricamente, né, esse espírito Ramatiz, ele responde. Aí explica detalhadamente por que não deveria comer animais e tal, né? Aí termina a resposta e o cara vai lá e pergunta de novo, de uma outra forma, a mesma coisa. Chega uma hora que tá exaustivo, já dá pra perceber que tá exaustivo, que ele tá respondendo a mesma coisa. Mas ele falou isso, assim, que a humanidade precisa ouvir muitas e muitas e muitas vezes a mesma coisa, porque é difícil, né, conseguir quebrar esses. Então, sim, eu acho que a maioria das religiões que tem uma busca por consciência expandida, que é, tipo, o que é a consciência expandida? É você olhar do alto a situação, de fora do seu ego, das suas vontades, dos seus desejos, entender que no mundo não é só você, né? E, tipo, não sou só eu. Então, a maioria das religiões que trabalham essas questões de consciência, elas tendem a olhar para isso, assim. Elas tendem a ter essa visão. Perfeito. E, inclusive, assim, falando questão de energia, eu me senti muito mais aberta à espiritualidade depois que eu parei de comer carne, né? Porque é isso, cara, a carne, ela traz uma energia muito pesada. O animal, ele tá ali só sofrendo desde o momento que ele nasce até a hora que ele morre. Então, eu acho que, se não me engano, é no livro do Ramatiz, não sei se é esse ou é outro, que fala assim, você está em depressão ou anda comendo a tristeza da vaca? olha só, tá vendo? Tipo, é um questionamento, porque pensa comigo, se você, eu não sei, não sou mãe, né, mas assim, o que eu ouço falar é que quando uma mãe tá amamentando e ela passa uma situação de nervoso ou qualquer coisa do tipo, um estresse emocional, e ela amamenta, diz que a criança também fica agitada e chora e tal, ou seja, você não transmite só nutrientes no leite, você Energia, transmite. totalmente. Agora tu pega uma vaca que ela só tá dando leite porque ela é uma mãe que foi inseminada artificialmente, para não usar outra palavra aqui, e ela vai ter esse bebê, essa criança arrancada dela, ela fica assim, quem já participou dessas coisas ou quem mora em sítio sabe que ela fica dias chorando e chamando esse bezerro. Tu imagina o que esse leite, do que ele tá carregado. E isso tá, só falando dessa parte mais emocional, não falando aí de todos as substâncias que tem no leite,
Sim. para que elas tenham mais produção, para que elas não, né? Porque tem infecções, inflamações e tal. Mas falando dessa questão da tristeza, aí falando do leite, mas poderia estar falando da carne. O animal, na hora que ele é abatido, ele jorra na corrente sanguínea dele tudo que ele está sentindo de adrenalina, medo, pânico. Ninguém quer morrer, ainda mais brutalmente, assim. Falam isso, né? Que quando um animal tá indo ou foi morto, ele emite sinais, né? Tipo, e tem um som específico essa morte, né? Um cheiro e tal. E o que tá atrás dele sabe que vai acontecer. Sim, pô, você vê os bichos que estão, né, na fila para batedores, estão desesperados, querendo voltar, né, ficar um passando por cima do outro, porque eles Exatamente. já sabem o que vai acontecer. E aí, claro, né? A gente fala da questão da carne em si, mas, por exemplo, toda essa função do leite e dos ovos, e por que, né? Que as pessoas falam, mas por que o leite e o ovo, né? Já que não mata o animal, né? Mas é um processo que é muito gradual e talvez muito mais doloroso. Eu acho muito pior. Nossa. Porque eu não sei assim se eu consigo dar um nível assim, né, do melhor ou pior, mas se olhar pelo ponto de vista de ser mais gradual e do tanto de ferramentas que são usadas, seja aquele negócio para o bezerro não conseguir mamar, seja esse próprio processo de arrancar assim, porque não dá para romantizar, é assim. É, Na indústria é assim, em toda ela. Então, assim, é sofrimento que eu falei, desde o dia que nasceu até o dia da morte. como é que você pega uma galinha e você acha que você tem o direito de botar ela ali, presa num lugar, para ela ficar colocando ovo de forma. Gente, Não tem nem onde pisar a galinha, né? Fica dentro de grades. Então, assim, eu acho que se eu pudesse resumir tudo isso aqui, eu diria que, assim, gente, façam. Vou fortalecer esse ponto. A gente tentem continuar essa questão do humor, assim, as roupas são maravilhosas também, vamos falar sobre isso, gente, porque assim, tive dificuldade de escolher, mas o humor, eu acho que vocês têm que, tipo, seguir isso, fortalecer isso, porque Que a é gente como precisa a gente consegue quebrar a bolha também, né? É. e a gente precisa de alegria, de humor, de leveza, né? Com certeza. Então, falando de humor, estamos indo pro final do nosso episódio. Cara, foi incrível esse bate-papo. Peraí, deixa eu ficar com meu negocinho só um pouquinho. Peraí. Depois desse momento um pouco pesado, né? A gente tem um joguinho que a gente faz aqui no final dos nossos episódios, que é um jogo de perguntas e respostas, tá? Então a gente vai te perguntar alguma coisa, você tem que responder rápido. Primeira coisa que vem na sua cabeça. Ih! A indecisa. Não, pra isso não. O problema é que as coisas que vêm na minha cabeça são muito estranhas, normalmente. Mas a gente encoraja coisas Fala. estranhas. Eu vou comer. A enquanto cor isso. uva. Uva. Mas vamos lá. Pode? Pode? Um alimento que não pode faltar na sua cozinha. Batata. Você foi coerente? Eu sabia que você ia falar isso. Falou de batata Ai, no falando começo. em viking, eu sei que vocês, né? Mas a minha família tipo assim, minha bisavó, ela era dos povos originários da Dinamarca, assim, vamos dizer, vikings. É mesmo? Caraca, é a Natália também. Eu não sabia A disso. Natália tá descobrindo que ela tinha obrigação de saber sobre o Velho Testamento, que ela é viking, hoje é dinossauro. O negócio tá indo longe. O Knut não era viking, meu Deus do céu. É alemão. Ah, é alemão. Tá ali quase, né? Quer dizer, nada a ver. O meu sobrenome é Yost. Yost? Yost. Godos. É Yost. Yost. E dois Os, ST. Você já viu Vikings? A gente não falou da questão Não. do seu Pô, nome. Ah, mas aí a gente faz um outro. Depois, tá bom. Mas Vamos continuar aqui o jogo. Ah, o que era a primeira pergunta? O alimento Batata. não pode faltar. Batata. Que você falou batata no começo, né? Arroz e batata. Eu pensei em Foi arroz, coerente. por isso que eu dei essa pausa, assim, mas é que a batata ela é mais. Dá pra mais fazer mais versátil. coisa. Dá pra fazer talvez um arrozinho de batata. Enfim. Ela roubou. Ela pensou no arroz de batata. Olha Eu só. falei, a batata acho que é mais versátil. com o certeza. arroz já Faz é. sentido. Faz sentido. Dá pra fazer uma batata de arroz, mas talvez dê pra fazer um arroz de batata. Batata de arroz. Não existe isso. Existe? Não, eu acho que. Não. Não, mas. Tem bolinho de arroz, mas batata de arroz não Batata tem de como. Não dá pra você criar uma batata a partir do arroz, É. mas dá pra você criar um arroz a partir da batata. Não, sim, Aí sim, pensando numa questão mais assim versátil, Mas só sim, A batata. chefe vegana, né? Se você fosse comer um alimento só. De novo aquele negócio, né? Em que mundo Imagina. eu estaria Você tá numa ilha. em 2 semanas? É,
não tinha dado nutriente, né? Mas tá. Batata. Quer que eu vá? Não, vai lá. Um lugar no Brasil onde você se sentiu super acolhida como vegana. João Pessoa. Ah, aí. Porque ninguém sabia o que era veganismo, na verdade. Se você pegar o meu canal no YouTube, pegar os primeiros vídeos, botar lá, mais antigos, acho que tem umas 7, 8 emissoras que me chamaram para dar entrevista. Porque ninguém sabia o que eu tava fazendo lá. Cara, que legal. E isso era 2012. Tipo, querendo ou não, agora. É, Mas se você bem parar mais pra pensar, recente. né? Então, João Pessoa. Todo mundo ama, aliás. É, que aparentemente todo brasileiro Mas não tem ama como não João amar João Pessoa. Vai lá, amor. Eu faço tudo. Segue aí. Olha que maravilha. Se você pudesse cozinhar para qualquer pessoa no mundo, quem seria? Pra quem? É exatamente essa pergunta. Pra quem? Um negócio de camarão. Fala aí antes. Eu queria uma caneta, você me consegue? Me empresta uma caneta? Sim. Uma pessoa... Não pode? Difícil, deixa eu ver. Uma pessoa... É que tem que ser rápido, né? Agora já era. Pessoa. Hoje eu cozinharia, hoje especificamente, para qualquer um dos ativistas que tá lutando pro Palestina livre. Nesse momento, cozinharia para eles. Boa. Pegou É. o viés político. Porque, assim, eu entendo o alimento como uma informação, né? E aí você imprime no alimento o que você quer passar para as pessoas. Por isso que quando eu cozinhava para pessoas que não eram veganas, eu cozinhava o tempo todo pensando ali, essa pessoa vai comer e ela nunca mais vai comer animais. E porque eu acho que a informação nutricional é só uma das informações que está no alimento. Eu acho que tem Com outras, certeza. né? Não, Então tem eu muita acho que eu coisa. eu cozinharia para essas pessoas, porque eu acho que tem muita gente que está lutando muitas causas grandes hoje e precisa de força, né? Então acho que eu colocaria essa energia que na tradição africana é chamada de axé, né? Mas é essa força. Isso que eu achei. O axé seria essa energia, né, de vida, a energia que faz as coisas acontecer na natureza, legal, né? não As sabia. coisas têm axés, né? A natureza é uma grande cápsula de axé, né? É tipo isso. Entendi. Você quer agora? Quero, porque sabe o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma coisa. Dinossauros. Peraí, eu quero pegar as primeiras respostas que eu falei de cada coisa. Legal. Uma pessoa, batata. Batata. Tá, e pessoas. Pessoas. Não, é Palestina, né? É, pessoas pró-Palestina. Isso. Tá. Próximo. Pode? Pode? Um prato vegano que todos deveriam experimentar. Acarajé. Acarajé E só para vegano, falar eu para nunca vocês comi, tá? que acarajé, acará significa bola de fogo em Yorubá. E jé significa comer, é o verbo comer. Acarajé é um bolinho de feijão fradinho frito no dendê e é uma comida de santo, né? Dedicada aos orixás Yansan e Xangô. Isso é acarajé. O camarão, o vatapá, o caruru, a saladinha, a pimenta, acompanhamentos. Acarajé é um bolinho de feijão Já é fradinho vegano. temperado, que normalmente é temperado com cebola e gengibre e sal, frito no dendê. Sei finir. Apenas. Olha só. Isso é acarajé. Olha só. Eu aqui nunca comi acarajé vegano. E essa palavra acarajé é justamente isso. É uma união de dois termos em Yorubá, acará e jé. Comer bola de Adorei, fogo. adorei. Comer bola de fogo. Porque isso é uma comida que remete a uma tradição, acho que é Banto, se não me engano. Depois eu posso procurar para falar melhor. Ou do Benin, que é isso, que era um rito de passagem onde os filhos eram testados, os filhos desses orixás eram testados, comendo bola de fogo, teoricamente. Claro que não é bola de fogo de verdade, mas é tipo isso. Agora, se a pessoa não tá muito acostumada, ela pode comer uma bola de fogo e passar um dia na banheira, né? Eu como 7 no café da manhã, não acontece nada, mas eu não recomendo. Cara, Então, acarajé. eu não consigo pensar em bola de fogo sem lembrar daquele maldito funk. Sou eu falando. Eu falar de fogo e o Galo tá de matar. Ali, Não. Vou atolar. Do nada. Dinossauro. Dinossauro. Bola de fogo. Vai comer bola de fogo quando Coitado matar. do cara que vai editar esse podcast. E um outro parênteses.
A gente não faz maltratos com animais, mas tem um gatinho miando aqui porque a gente prendeu ele. Porque senão ele fica comendo todos os fios que estão aqui. É o nosso gatinho. Mas ele tá preso com comida, água, tudo. Não, ele tá tá ótimo. sobrevivendo. É que ele tá miando, você tá ouvindo. O pecuarista também acha isso. Tudo Minha correto. vaca também tá sendo bem tratada. Eu alimento. Eu mato, mas eu trato bem. Ela morre ao som de Mozart. Pera aí. Sua vaca morre ao som de uma minha morre. Mas tá escrito no Velho Testamento que pode prender gato. Pode prender gato. Não, tá Gato, tranquilo. inclusive, e tem uma história sobre gato com Inquisição, né? Que os gatos foram mortos junto com as bruxas, porque fala que as mulheres, né, que eram mortas, na verdade, né, condenadas como bruxas, porque sabiam fazer chá, porque sabiam escrever, porque eram canhotas, porque eram ruivas, eu estaria muito ferrada. Você é mó bruxona. A bruxinha. Bruxinha. Mas os gatos também, todos foram mortos, e por isso teve a peste lá, que veio do excesso de rato, porque não tinha caçador, predador Olha natural. só. Peste negra, né? Tomaram, Que não pode falar. Tem isso, né? Pode. É verdade. E eu ouvi uma época, né, isso eu estudando na faculdade também, que é uma questão patrimonial também. As pessoas matando as mulheres. Era pra questão da bruxaria e tal, mas também tinha a questão patrimonial, de não deixar. Os caras morriam, os maridos morriam na Inquisição e não queriam deixar o patrimônio com elas, aí pra tirar. E aí começou a concentração de renda. Não, tudo isso tem a ver com essa questão do patriarcado, né? Isso fala quando tinham as sacerdotisas, por exemplo, né? E as deusas, mulheres que tipo, os homens não sabiam que eles faziam parte da gestação. Eles não sabiam. Exato, Eles né? entendiam que a mulher... E aí existia uma supremacia da mulher, né? Do feminino e tal. A coisa começou a degringolar quando o homem descobriu que ele fazia parte desse rolê. Que até então a mulher que dava vida. Aí quando ele entendeu, ele falou: Então sou eu, né? agora vamos sentar aqui. Vamos conversar. Cara, bizarro, né? Mas quer dizer que a gente foi lá no início da humanidade, né? Vocês conseguem ver O assim, ó? dinossauro. O dinossauro. Já foi em dinossauro? Eu achei que eu ia vir aqui falar de veganismo, eu tô falando do Japão. A gente já foi em bola de fogo. Bruxas, Cantando dinossauros. funk. Pô, A gente não usou drogas, gente. Isso aqui é abacate, nada. tá, isso gente? aqui não tem maconha no abacate. Não tem tá tudo bem. cogumelo, não me ofereceram um psicodeliquezinho, Não, só nada. na água. É só a Não gente que é pode. meio... E aí, vamos seguir aqui? Vai. Tá. Um mito sobre o veganismo que você odeia ouvir. É caro. Boa. Não é caro. Pra você é o pior de todos. É o pior de todos. É. Porque, de novo, se for falar na questão de sabor, de Eu tal, jurava que você ia falar isso, Não- porque tem mais a não. ver com o teu... tem, mais ou menos. Por quê? Porque eu trabalho com a questão da alimentação, mas voltando nessa questão da ancestralidade e trabalhando essa questão de usar os recursos que tem, usar o que se tem, né? E aí entra num ponto de vista de economia, né? De tudo isso. Então, é o que mais me irrita, porque eu sei que não... Sabe por quê? Porque como eu cozinho para as pessoas há muito tempo, eu sei quanto custa as coisas. Uhum. E sim, eu sei que é caro, que tá cada vez mais caro comprar comida. Mas, por exemplo, eu sei que, tipo, se eu pegar, que nem eu fiz o hambúrguer ontem, X coisa, eu vou dividir, vai dar menos de R$1, R$2 cada um. Então não dá pra me dizer que é caro. Né? Tipo assim, você vai pegar no valor total da coisa, pode ser, mas se você vai dividir e vai alimentar X pessoas com aquilo, e vai alimentar, sei lá, 10 pessoas gastando, sei lá, R$6, R$7 por pessoa, não é caro. Né? Então, por isso que esse é o que mais me irrita. É comida de verdade, né? Porque o que muitas pessoas falam é: olha quanto é a carne do futuro. Gente, não é essa a base da nossa alimentação, pelo amor de Deus. Não, tipo- teve um cara... Fala aí, amor. Não teve um cara que falou, você vegano... É um cara que ele faz vídeos fazendo dietas de outras pessoas, né? Aí teve uma dieta que ele falou: hoje eu vou fazer a dieta vegana, que não é dieta. Já errou aí. Mas tudo bem. Aí ele passou um dia inteiro sendo vegano, aí ele comprou carne do futuro, atum do futuro, frango do futuro, e tipo, essa foi a alimentação dele do dia todo. Aí a conclusão do vídeo dele foi: gente, realmente ser vegano é muito caro. Porra, olha a desinformação que ele tá passando pras pessoas. Ele tem milhões de visualizações no Nossa. vídeo, sabe? Ele é dos Estados Unidos, né? Não, é brasileiro. É né? brasileiro? Mas é isso Pior que é frustrante, às vezes, né? Que você vê que, assim, tipo, as pessoas estão construindo uns conteúdos muito, muito péssimos, assim, no sentido de informação,
E são essas as pessoas que têm as visualizações. São, para essas pessoas que o algoritmo vai trabalhar, assim, vai dar espaço, né? Por isso que não dá pra gente desanimar, porque senão, sinceramente, assim, você fica tipo. Vamos seguir. Quantas ofertas de tigrinho tem no teu DM? O jogo do Chega a time. dar um. Porra, 20 mil salvava. Não, imagina quantas pessoas caíram no Tigrinho por causa da porcaria da Virgínia. Não, então. Nossa. Não tem E como. esse é um rolê que. Dinossauros. Dinossauro. Vai cair dinossauro daqui a pouco. Dinossauro. Não, mas só voltando na questão do Dos preço. Do dinossauro. Do preço. Eu tô louco pra ir no teu curso só pra aprender esse hambúrguer aí de R$1. Pô, eu vou fazer A todo gente vai dia. fazer o cálculo junto lá pra vocês verem. Sem E aí querer o Vitor fazer. vai passar a cozinhar pra mim. Com Porque certeza. eu cozinho aqui em casa. Então verdade. agora ele vai aprender a cozinhar. Mas sem querer fazer a propaganda, mas e só isso aí já me ganhou o curso. Um hambúrguer de Aí R$1, você pô. pensa assim, você tem no hambúrguer feijão, você tem beterraba, você tem palmito, farinha de mandioca, é uma refeição, é um PF Uhum. Exatamente. no hambúrguer. Eu tô ansioso pra amanhã. É um hambúrguer que você Ah, pode mas comer ele no é um almoço. hambúrguer? Mas ele se transforma numa almôndega, ele se transforma numa parmegiana, ele se transforma numa salsicha. É muito versátil. E vai comprar um hambúrguer na farmácia, não, gente. Vai comprar um hambúrguer. Vai comprar um hambúrguer na farmácia, não vai achar. Não sei. Porque você já viu as farmácias de hoje em dia? Não, sério, cara, no supermercado. Tá vendendo até As aquele farmácias shake hoje de em dia proteína. tem Virar tudo. supermercado, verdade. O shake de proteína eu até, né? Agora, pô, salgadinho, chips, não sei o que lá. Tem. 450 tipos de barra de proteína. Tem. Que não tem proteína, tem mais carboidrato que proteína. Agora eu tô treinado. É. Treinado, isso aí. Ah, Então, esse que é o ponto, assim, tipo, não sei qual é o ponto que eu esqueci. Ponto. Dinossauros. não Vai. precisa ter ponto. Mas como a gente tá aqui concordando com tudo que todo mundo diz, esse É o ponto. Vai comprar hambúrguer na farmácia. era esse ponto. Era esse ponto. É caro. É caro, porque o cara da farmácia fala, porra, vou ter que pegar aí no supermercado mas- tirar. Aí vai ter Mas o... olha, eu vou alugar um triplex na mente. Ih, rapaz. Não. É o básico, assim, tipo, que é essa questão da retroalimentação. Olha que bonito. Ó, palavra bonita. Da retroalimentação desse sistema todo. Porque, assim, não vai comprar o hambúrguer na farmácia, mas vai ter que ir na farmácia porque tá comendo hambúrguer. Olha só. Tá. Com isso encerramos e fechamos com chave de ouro, tô brincando, mas porra, perfeita a Não, tua mas isso aí associação, também é perfeita. verdade. Ah, mas eu não vou Gente. fazer esse hambúrguer aí de palmito que não sei o que é mais saudável e tal, que custa R$2, eu vou comprar uns 50 centavos. Tá, e você vai gastar R$100 em amoxicilina. Toma. É. Você vai ficar com sua imunidade ferrada, todo ferrado. Cara, não, mas deixa eu falar pra vocês. Voltando na farmácia, vai ter que ir na Vai ter que comprar Vai ter que ir na remédio caro. farmácia. Ah, eu tava falando Você pra tava uma... Não Não tava. tava. Já. Eu, que veio agora. Isso porque era pra ser bate-bola e jogo rápido. mas tô aqui mas entrando tudo bem, em mas vários vamos, assuntos. mas vai, fala. Mano, só falar uma coisa rápida. Eu tava conversando com uma mulher lá do meu trabalho, sobre veganismo, não sei o quê, aí ela tava falando aquela coisa, né? Ah, não consigo, e tal. Aí ela falou, cara, mas se você parar pra pensar, ela refletindo ali na hora comigo, eu tive 2 amigas que tiveram câncer e elas não comiam carne. Será que existe alguma relação da carne prevenir o câncer? Eu falei, não. É totalmente o contrário, pelo amor de Deus. Prevenir? Nossa. Prevenir, porque elas não comiam carne e tiveram câncer. Olha a ligação que ela fez. Aí eu falei, não, é totalmente o contrário. Inclusive, já é provado cientificamente que a carne traz riscos de câncer. Sim. E ela, não, mas olha só. Elas Não, mas não os comiam 4 carne. veganos foram atropelados. Os Eu não tenho- veganos são atropelados e não morrem. Olha Exato. só, cara. Quem não, disse que muito vegano, bizarro. vegano vive mais? Porra, 5 veganos morreram num acidente ontem. Pô. Olha só. Como? Não, mas é muito bizarra a desinformação mesmo. Aí que eu vi que a gente ainda tem um longo caminho pra seguir. Porque Tem. a gente vive numa bolha mesmo, né? Mas é isso. Vamos. Pra não pesar muito Podemos, o clima, podemos. vai. Vamos seguir. Qual foi a refeição mais inusitada que você já preparou na estrada? Você falou que você foi nômade, né? Que você viveu em é o 550 cheesemonger. lugares. É o quê? Cheesemonger? Cheesemonger, ele não é inusitado, mas ele é uma Você coisa... cozinhou macaco? Não. Falou? Cozinhei para macacos.
X para Monkey. Gente, eu sou quase vegano. Eu só não sou vegana porque eu adoro carne de macaco. Cara, me pega. Pô, um rabinho de macaco frito. Rabinho de macaco frito. Maravilhoso. X-Monkey. O que é X-Monkey? Consiste em duas coisas. Macaco. Macaco e queijo. É de gorila. X não tem, é um X com X mesmo, de Xuxa, né? É o X brasileiro, que não tem queijo, né? X. Então, consiste em um pão, que normalmente a gente chama carinhosamente no sul de cacetinho. É o pão Mas chama francês aqui. né? E dentro não vai o macaco, vai o quê? Banana. É a coisa mais versátil e alimentadora, se existe essa palavra que eu posso dizer assim, que tem na estrada, porque você não precisa de nada. Você vai abrir com sua mão o pãozinho, você não precisa nem de uma faca de serrinha. Vai pegar a banana com o próprio pão. Eu vou ensinar a técnica agora, presta atenção, muito importante. Isso não vai ter no curso amanhã. Você vai... vou comer esse, mas a banana tá inteira. Não tá, porque você pegou o pão e você virou, assim, fechou ele com a banana dentro, você apertou assim, ó. Da força amassou a banana. Você virou uma pastinha de banana. É um negócio. É um doce não inexplicável. Vocês precisam fazer. Eu nunca fiz E pão aí banana. você tem a banana que dá, né? A substância. O pão, né? E é só isso mesmo. Mas são só esses dois aí. Nem Não é nada. canelinha, nem uma canelinha. Não, você tá na estrada, pensa aqui comigo. Sim, É um pão e a banana, que é a coisa mais barata que você pode comprar. Porque a banana tá cara também, né? Mas assim... Mas ainda é barato, né? Banana Então, não está a preço de banana. vamos supor que você consiga um pão por, sei lá, 80 centavos e uma unidade de banana por 90 centavos. Muito barato. Sim. Você vai ter por menos de R$2 um X-Monkey. Olha aí. Que não tem macaco. Que não tem macaco. Então, bota aí X-Monkey. Eu não sei escrever. X. Eu não sei escrever Monkey. Foi. É isso aí. Não tá errado. Tá errado, Não, tá não, tá errado. certo, tá certo. Tá certo? É isso aí mesmo. Olha, que genial. Tá, última pergunta. Complete a frase. Ser vegana pra mim é... Eu ia dizer fácil, né? Mas pra mim é fácil. É fácil. Porque difícil realmente, assim, que nem tem um meme hoje em dia, é difícil realmente. Ser vegano não é difícil é ser uma vaca. Boa. Então é fácil. Porque pra mim seria difícil, e aí, claro, a gente tá voltando ao ponto, né, de guerras e, assim, todas as guerras e todas as questões que acontecem, elas acontecem por supremacia, por poder, né? Então, assim, quando você entende que você não pode ter poder sobre outro ser, fica fácil. Aí todas aquelas coisas que seriam empecilhos, elas se tornam, não que se tornem completamente de boa e tal, mas acaba se tornando muito menor do que o senso ético, assim, né? Então, o senso ético, ele se sobrepõe muito mais às coisas que, teoricamente, seriam um problema, que nem quando a sua colega, ela fala, eu não consigo, aí você pergunta pra ela, mas você tentou? Por quantos meses? E a pessoa, não, nunca tentei. Aí você sabe que você não consegue. Porque pra conseguir, que nem vocês treinam, né? Tem pessoa que pode olhar pra você e dizer, não, como é que você consegue ter essa disciplina e todo dia? Pra você se torna uma coisa normal, porque talvez algum dia já não foi normal. Não. Foi um hábito que você teve mesmo. que construir. Foi difícil, foi doloroso, foi cansativo. Que saco, tem que ir. Tá? Hoje não, hoje é uma coisa leve, gostosa e até você sente falta. Exato. Né? Só que um dia já não foi. Mas pra você dizer que você não consegue, teoricamente, você tem que ter tentado. Aí você falhou miseravelmente ou não, você fala que não consegui. Aí tá. Aí você pode falar. Agora você falar assim, eu não consegui, mas não fez por um dia sequer, como você sabe que você não ia conseguir? Perfeito. É isso. Então é fácil, difícil é ser vaca. Com essa eu... E realmente com essa nós encerramos. Escreve aí. O que era? Difícil Fácil. é ser vaca. Fácil. Não, é que é uma palavra só, né? Eu quero depois pegar uma síntese disso aqui. Nossa, ruim. Não, foi perfeito. Aloma, muito obrigada pela Muito sua presença obrigado. aqui. De verdade, esse episódio ficou incrível. Maravilhoso. Acho que foi o episódio que eu mais ri. Foi com De certeza todos. o episódio que eu mais ri. Que bom. E fala aí pra galera onde eles podem te achar, redes sociais, cursos, Onde pode me agenda de achar? Não cursos. quero que... Até porque é difícil, né? Porque você fica se mudando o tempo todo. não, eu Não vai me achar, não vai me achar nunca. Vocês não vão me achar. Vocês vão me achar? Pera. Alguém tenta me achar, eu vou me esconder.
Não, então, veganismo ancestral, tanto no Instagram quanto no YouTube. Arroba veganismo Arroba ancestral. veganismo ancestral. Em qualquer lugar vai ser esse mesmo nome, que é para facilitar já a vida das pessoas, né? A gente tem um e-book também, que é Entre Caldeirões e Alquimias, mas tudo vai estar lá no link da bio ali, que é aquele. Às vezes a gente acha que é óbvio, né? Link da bio, tá? Mas a minha mãe não sabe o que é link da bio. Então tem um negocinho azul que é um link. Você vai clicar ali, naquela parte onde fala sobre mim, no Instagram, e ali vai ter meu WhatsApp, vai ter um site, vai ter tudo que você precisa para me encontrar. E tem outros cursos previstos ainda esse ano? Tem, a gente vai para o segundo semestre é Nordeste. Vai pra João Pessoa? Vai, eu pretendo. Mas por enquanto é delícia. Recife e Salvador. Ah, Mas daí a gente vai ter agora, amanhã, inclusive, aqui no Rio de Janeiro. Em Rio de Janeiro. em Rio de Janeiro. E depois, dia 5 de julho, em São Paulo. E aí a gente vai avisando dos próximos. Perfeito. Então, gratidão de verdade, tá? Muito Esse episódio foi muito obrigado. especial. E pra você que acompanhou a gente aqui até o final, gente, não esqueçam de compartilhar, seguir o nosso podcast no Spotify, se inscrever no nosso canal, porque eu tô vendo que vocês estão assistindo e não estão se inscrevendo. E a gente precisa que esse podcast cresça para poder espalhar a mensagem do veganismo para outras pessoas. A gente traz aqui histórias incríveis, né? E muitas Dinossauros. reflexões, muitas. E se vocês não fizerem isso, eles vão sair de porta em porta, 7 da manhã de domingo, levando a palavra de Joe Vegan, e vocês vão ter que acordar Vão. e ouvir. Natália vai usar uma Isso. saia abaixo do joelho, assim, também. Vocês não vão Velho vão Testamento. achar ruim. Vou ficar lendo o Velho Testamento pra vocês. Eu te dou de presente. Tá? Obrigada. Ai. E também, se vocês quiserem apoiar o nosso trabalho, né? Nós vendemos essas roupas incríveis com estampas para veganos. Inclusive, todo podcast a gente dá de presente para nossa convidada. A Loma já quis fazer o podcast. Aqui, né? Aqui eu tô muito tipo, dentro do shopping. Não, finge que tem 15 câmeras. Finge que tem 15 câmeras. É, pra Ó. essa aqui, tá do alto, né? Produção, por favor. Câmera 19. Não, essa aqui meu ângulo Essa favorece aqui é o mais. Isso aqui perfeito. Exato. O drone. Esse é o drone que tá sobrevoando aqui. E o nosso site é www.brambas.com.br. Nosso Instagram é @usebrambas. E é isso. Encerramos. Aê. Até a Beijo. próxima. Tchau, tchau.